Boa noite, Boa estamos noite. aqui nessa noite com o Francisco, que participou da comunidade no tempo do Jeff também. Estamos aí ainda nas entrevistas Jeff. Vamos conversar um pouquinho com o Francisco sobre a experiência dele no Jeff, sobre o que ele tem a dizer da vivência dele na comunidade Misericórdia Divina, que ele começou lá muitos anos atrás. Tempos maravilhosos, não que hoje não seja. E aí a gente queria saber um pouquinho da sua história, do seu testemunho, sua experiência. Já começo falando de paixão. Porque assim, a gente chamava de casinha, né? A casinha, ela foi onde um momento começou com tribulação na minha vida, na minha família, né? E aí eu conheci uma pessoa que foi meu coordenador futuramente, do Ministério de Música, que foi o Gilson Miranda. E aí o Gilson, eu deitava na calçada, que eu tinha essa mania, eu jovenzinho, deitava na calçada e dizia assim, aí ficava olhando para o céu, olhando para as estrelas, sem um rumo certo, né? E meu pai batia na minha mãe, era uma confusão gigante lá em casa, derrubava as coisas, sabe? Os meninos choravam, os mais novos, meus irmãos mais novos. Então, dentro toda essa confusão, né? Toda essa tribulação, eu não tinha contato de andar em igreja nem nada. E aí o Gilson disse, Francisco, vamos conhecer uma comunidade católica da renovação carismática. Eu não sabia, não tinha noção do que era isso. Mas como eu gostava muito dele, eu disse, cara, tu tá perturbando tanto? Vamos lá conhecer, tem menina? Aí digo, claro. Aí se não for bonito, tu vai ver. Já criava menina. Já ficava nessa expectativa. É que o homem tem muito disso, né? Aí quando eu cheguei, que eu vi a animação dos jovens, muitos jovens, eu fiquei assim, legal, gostei das músicas, eu já tinha vontade, né, da música, aquele chamado, aí comecei a participar. E aí, eu não tinha feito seminário, né, mas gaiato como eu fui, né, diz o cearense, eu fui cativando o coração que a gente chamava de Tia Rosária. Fui lá, né, simpático com ela e ela sempre abraçando a gente, toda aquela dedicação, aquele brilho no olhar, e eu fiquei assim, caramba, essa senhora é legal pra caramba, né? Aí digo, tu vai gostar dela, ela é muito legal. E depois ela vai te chamar, vai pedir pra tu fazer seminário. Aí tudo bem. Eu sei que toda essa história eu fui engajando, né? Indo aos poucos, apesar de não ter feito seminário, eu ia pedindo pela situação de casa, né? Ia vendo que tinha momentos de oração e tudo, e eu pedi, meu Deus, calma lá em casa, porque aquilo ali não é um caso, é um inferno. Eu vi meu pai batendo minha mãe direto, muita confusão, muito pobre, a gente passava dificuldade pra caramba, e aí foi que as coisas foram melhorando, eu parei de pedir a Deus, e Deus foi fazendo no meu coração primeiro. E eu fui esquecendo toda aquela história de casa. E a poeira foi baixando, o pai foi se acalmando, parando de beber também. E as coisas foram acontecendo e na época eu não me tocava, mas eu fui me entregando. Porque a casinha, ela tinha... Hoje eu sou da comunidade Shalom. Mas a casinha, eu falei que era a minha paixão, porque foi o meu primeiro encontro com Deus e também porque quando eu entrei, além de ser muito abraçado pela Tia Rosária e pelos novos amigos, tinha aquele primeiro contato com Deus, mesmo sem ter feito seminário do Espírito Santo, mas eu sentia muito acolhido e instigado a participar dos eventos, jovem, tudo, comecei a gostar de violão, e aí a gente foi interagindo, eu amando muito porque a gente ficava na capela, eu lembro demais, a capelinha lá em cima, no antigo Jeff, e aí tinha uma capela e eu disse, Tia Rosária, se a senhora quiser, eu posso fazer a Nossa Senhora na parede, né? Fica legal ela de busto, né? Mais interessante porque aí a gente pega o rosto dela bem grande. Então quem vir na capela e se ajoelhar aqui, vai ver Nossa Senhora enorme. Vou procurar colocar o máximo de brilho no olhar dela para cativar, eu já tinha essa ideia, né? Porque eu era um viciado em desenho, pensa. Aí eu comecei, e a Tia Rosária disse, não, meu filho, faz o seguinte, você vai participando, mas você vai se comprometer de fazer o seminário. Aí pronto, quando eu fiz o seminário, fechou com chave de ouro. E aí Deus foi tocando, a gente participava de muitos eventos assim, que hoje eu sinto falta. Porque ele faz com que você cresça, era um chão de exercício de humildade.
porque a tia Rosária, ela, quando ela rezava com a gente, ela pedia muito o Espírito Santo para que a gente fosse jovens empolgados, né? Tivesse essa paixão, esse amor por Jesus. E a gente ia para o sinal, eu lembro demais, 1h da tarde, sol quente, eu com sede, não tinha um centavo, jovem normalmente não tem muito dinheiro. Eu ficava... tem tempo e não tem dinheiro. Pois é, morrendo de sede, mas a gente ia lá com uma boa vontade. Para quê? Para juntar uma grana, pedindo um sinal, dinheiro para as pessoas que paravam, ter aquele tempinho ali. Tinha umas humilhaçãozinhas que fazia parte do crescimento. Na época a gente até comentava com os outros, caramba, já até dizer que cara otário. Poxa, fechou o vidro na minha cara, nem olhou para mim. A gente ficava assim, se sentindo mal. Mas aí depois, quando a gente ia para aquele povo mais carente, nas proximidades, nos arredores, que o que era o incentivo era juntar uma grana para fazer feira, um mercantilzinho para entregar na casa, porque a gente também fazia visita antes, conhecia as pessoas, era até um pouco perigoso, entrava, a gente via lama, ele ficava assim, caramba, como é que dá para morar aqui, velho? Eu reclamando da minha casa, olha isso aqui, a lama na porta da mulher, cheio de mosquito aqui, arriscado eu pegar uma doença aqui. A gente ficava comentando, mas quando a gente chegava lá com a comida, que via o povo, dava mais vontade de servir. Aí foi maravilhoso. Um exercício de humildade mesmo. Muito, né? E eu vou te dizer uma coisa, viu? Muitos frutos saíram da doação da tia Rosária. Esse amor que ela tem por cada um de nós fez com que a gente dissesse, não, ela é uma mãe, né? E como ela casou com Deus, né? A gente viu que ela casava com Deus, apesar de eu aprontar muito, eu aprontava com ela. Não sei se ela contou, mas eu aprontava. E ela ficava puxando minhas orelhas, rapaz, não faça isso, ela ficava sempre me corrigindo, né? Mas eu nunca saía daqui, até que eu passei, acho que uns 3 anos afastado da casinha, né? Tem um momento que a gente acaba, por uma coisa ou outra da vida, né? A gente acaba se desviando. E aí eu peguei e tive decepções amorosas, né? E lembrei da tia Rosária, que sempre ficava dizendo, olha, tu presta atenção com quem tu namora e tal. Ela ficava sempre, é uma mãezona, né? Ela ficava sempre dizendo, cuidado, presta atenção com quem você está saindo. Ela já dizia isso porque ela via coisa errada no namoro, que normalmente o namorado não vê. E as pessoas de fora veem e diziam, rapaz, isso aí está errado, presta atenção. E eu era muito ingênuo e tudo, e ela dizia, eu não sou fofoqueira, mas é porque também eu não vou deixar você fazer isso. Ela foi me incentivando, eu acabei um namoro aí, né, que eu vi que realmente o que ela falava era verdade. Aí, só que eu acabei saindo do grupo. Quando eu voltei, eu tinha ido para um evento do Shalom Aleluia. E aí eu estava afastado de Deus, resolvi ir sozinho para o Cocó. Taquei de casa, fui para o Cocó, sozinho. Quando cheguei lá, era o show do Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, ele disse assim, parou o show e disse, olha, agora é sério, qualquer coisa que vocês forem fazer né, veja se é da vontade de Deus, a cor do carro, ou a escolha de um namorado ou namorada. Aí eu pensei, caramba, a namorada tá aí, já quebrei tanta cara, eu vou pedir isso. Aí, como Deus é maravilhoso, porque quando eu pedi isso, eu pensei, não, já que eu estou pedindo um namorado através de Deus, eu vou voltar para Deus. Eu também não posso pedir que Ele, né, consiga essa namorada dos meus sonhos e depois eu não der uma vontade do coração dele, né? Eu voltei para a casinha. Quando eu voltei, eu conheci, com 2 meses que eu estava na casinha de volta, eu conheci hoje a minha esposa. Acredita? Porque lá eu pedi, né? Eu pedi a Deus, Senhor, eu estou cansado de ficar na mão de mulher, porque como disse que eu era muito ingênuo, é porque eu confiava muito nas pessoas e me dedicava. E aí eu via que eu não tinha isso de volta. Quando você não escolhe uma pessoa que está na mesma trajetória, você não dá para confiar. Sem Deus, o ser humano não consegue ser nada. Eu não era, e a quem eu fosse escolher também não era uma boa escolha. Voltei com 2 meses, ela era do Ministério de Música também. Ela era praticamente quase minha coordenadora, ela era da frente também. Aí eu fui aos poucos olhando e aí Deus foi envolvendo, porque as pessoas da casinha iam dizendo, eu acho aquela menina tão parecida contigo, até no jeito dela, eu acho que ela pode, fica de olho, porque ela passou pelas mesmas coisas que você passou,
você foi noivo, ela foi noiva, você foi traído, ela foi traída. Caramba. E vocês dois estão num momento de deserto. Estão no mesmo momento. Coração machucado. Caramba. E pedindo a Deus uma pessoa de verdade, uma pessoa de Deus. E quando eu voltei para casinha, que já não era mais o Jeff lá em cima, era na outra casa, né? Era naquela... Aquela ruazinha que eu esqueci o nome dela, faz tantos anos. Essa aqui mesmo da igreja, ali embaixo, ou era outra? Não, é assim, a casinha é aqui perto da Major 6, né? Quase na esquina da Major 6. Aí seguindo tem uma ruazinha assim que era onde ficava a casinha, que é até perto de uma padaria que tem na esquina. Ali mesmo. Ali pronto. Quando chegou ali, eu voltei, aí continuamos, as minhas amizades ainda estavam lá, pouquíssimos tinham saído, só eu e outras pessoas. Aí quando eu encontrei, que eu conheci, aí as pessoas me alertando, até a própria tia Rosário dizia: e a Marliane, hein? Aí eu, não sei, pelo jeito ela é muito séria, não vai querer conversar com ninguém. Aí ficava aquela paquera, e ela nem aí pra mim. Mas só que os familiares dela, e eu não sabia, mas como o coração de mãe não se engana, a mãe dela, mesmo ela estando namorando, já era noiva na época, a mãe dela me via passar com outra namorada, eu não conhecia eles, né? Na porta da casa ela dizia, acho que Deus tocava no coração dela: esse menino ainda vai namorar com a minha filha, sendo que a filha dela já era noiva. Nossa! Mas isso tocava no coração dela, e eu nem conhecia, né? Tinha pouca intimidade com a mãe dela, que a mãe dela também era da casinha. Aí com essa história toda, acabou o noivado. Aí, como eu te falei, a gente passou pela mesma situação. Quando eu voltei para casinha, a gente começou a conversar, sair para conversar. Hoje ela é minha esposa, aí eu conheço ela, já vai fazer 22 anos, você acredita? Caramba! 19. Era coisa do coração de Deus mesmo. Do coração de Deus. E tá aí, depois que eu comecei a namorar com ela, nunca mais tive uma dor de cabeça, um problema assim de dizer: não, vamos acabar. Não, os outros era vai e volta, aquelas confusões. E graças a Deus, isso foi mais uma graça que eu consegui estando na casinha. E aí, você passou quanto tempo, mais ou menos? Eu passei 6 anos. 6 anos? 6 anos. Então, engajado no Ministério de Música desde o começo, né? Muita gente, parecia um batalhão quando ia se reunir para ensaio. Era tanto que tinha assim: não, eu não vou ensaiar não, porque era tanta gente para ensaiar e tocar na missa, que ficava aquela confusão. A gente tinha um grupo aberto, assim, eu lembro que eu e o Justo, a gente colocava a caixa nas costas e saía de lá, ia aqui para a igreja do Cristina Cunha, abria a igreja, era o louvor, era o grupo aberto, né, de quarta-feira à noite, 7 horas da noite. E aí foi maravilhoso, foi coisas assim que enche meu coração. Eu estou no Shalom já vai fazer 7 anos, mas mesmo assim eu não... Ainda tem um pedacinho do coração aqui. Tem, porque muita coisa a gente viveu aqui, né? Ora, se uma pessoa sai da sua casa para dormir toda noite na capela, a gente fazia muita vigília, porque essa época tinha muita vigília. Pra você ter ideia, eu estou 7 anos no Shalom, eu não fiz uma vigília até hoje. Mas também a vida está outra, né? Estou casado, tenho filhos, está muito corrido, trabalho como autônomo, então toda essa correria às vezes é muito cansativo para trabalhar no outro dia, né? Então algumas coisas a gente vai podando, né? Com certeza. Sua experiência, você falou um pouco da tia Rosária aí no começo, mas assim, você tem alguma outra experiência com a tia Rosária, assim, de meu Deus, querer compartilhar? Rapaz, eu tenho umas experiências que, assim, de caramba, de caramba, e de fazer raiva a ela, porque eu fazia raiva a ela. Eu fazia, sério, porque eu sempre fui muito brincalhão. E a mesma brincadeira. Pra você ter ideia, eu sempre gostava muito de conversar, sempre gostei muito de conversar. Como é que é? Sanguíneo? É aquele temperamento? Acho que é sanguíneo. O cara se dá com todo mundo. É o mesmo que o meu. Pronto, aí nessa brincadeira toda, a tia Rosária entrava e via assim o pessoal, sem pessoal aí do Ministério de Música. Cadê o pessoal daqui aí? Quando ela lá fora, tava todo mundo sentado e eu contando piada. Tu acredita? Na hora do ensaio. Na hora do ensaio. Aí, meu filho, Francisco, faça isso não. Aí eu digo: não, que eu me sentaram aqui, não é culpa minha não. E ela fez isso comigo umas 3, 4 vezes.
Ela ia buscar os meninos lá fora, porque eu ficava sempre levando lá para fora para cantar piano. Aí às vezes eu pegava o telefone, fazia pegadinha. Todo dia que eu fazia pegadinha com o pessoal de fora. Era por isso que ela ficava puxando minhas orelhas, porque eu era bem... Merecia, né? Demais, merecia demais. Ela, alô? Aí eu ficava imitando a voz, né? Alô, Casa Aborto Feliz? Aí, tia Rosária, foi ela que estava ligando. Oh, desculpa, tia Rosária, peraí que eu vou já ir. Ela vinha para me dar carão. Eu ficava esperando ela levar os carão dela. Levava muito carão dela. Mas você gostava dos carão? Mas eu gostava porque o carão de mãe, né? Mãe está sempre protegendo e quando é mãe, eu sinto ela como minha mãe espiritual. Então ela dá um carão, mas não... eu sei, aquele não carão dói. carinhoso. Não dói. Eu nem lembro, só contando aqui, eu tô lembrando aqui porque eu tô contando assim. Eu tenho que lembrar. Não, chegou aqui outra pessoa também, não vou me lembrar de nada. Começou a conversar. Pronto, estamos chegando ao fim, falta só 5 minutos. Você tem mais alguma coisa que queira compartilhar? Queira dizer, assim, deixar um recado? Assim, eu tenho o recado que eu não sei se é bem um recado, mas a lembrança é tão forte do primeiro amor, que eu espero muito que os jovens, né? Eu falo jovem porque na época eu era jovem, né? Eu estou com quase 50 já, mas assim, essa vontade que eu tinha, eu ainda tenho, mas eu estou falando do amor, quando eu entrei aqui na casinha, né? Todos os eventos que aconteciam e os cartazes, a gente ficava no final de semana, eu nem pisava em casa direito, que final de semana eu era o ilustrador, então eu fazia quadros para colocar, né, nas paredes, Tia Rosália me pedia, aí quando tinha um evento do Encontrão, era no Dom Quintino, eu nem esqueci de falar do Encontrão, que era um momento muito forte, porque às vezes a gente se via na música, né? E às vezes se via fazendo as faixas e as pinturas para colocar, porque tinha peça, danças, apresentações. Então eu era muito participativo. E não sei como está, porque infelizmente eu assim, estou um pouco afastado, estou de comunidade com outras tarefas. Eu vejo a Tia Rosália só de domingo quando eu vou para a paróquia, porque a paróquia aqui é a minha paixão. Eu casei aí, eu fiz primeira comunhão, tudo foi aqui. Então é por isso que é forte. Né? Então às vezes eu fico assim... Quando eu vejo a Tia Rosária, passa um filme assim, toda vez que eu vejo ela lá, às vezes eu estou sentado lá na frente, na quadra mesmo, eu fico sentado aí, eu vejo ela passando. Ela fica por ali perto da porta, aí depois entra, eu fico só paquerando o jeitinho dela, eu digo, caramba, não envelhece não essa mulher. Envelhece não. Como é que pode? É mesmo. Mas assim, eu tenho um desejo de que essa mesma boa vontade que os membros, né, da comunidade tem, esse amor tão grande, continue, porque foi maravilhoso para a minha vida. Aqui eu encontrei muita coisa boa. Foi o começo da minha vida com Deus, foi mudanças na minha casa, mudanças do meu comportamento, foi onde eu conheci a minha esposa. Hoje tenho uma família maravilhosa, graças a Deus. Meus filhos são educados na fé, por isso que são bons filhos. Eu, com certeza é por isso, né? E aí assim, pedindo a Deus, tudo acontece, porque eu lembro quando eu pedi a Deus e voltei para a casinha, né? Voltei para o grupo, para a comunidade Misericórdia Divina, e conheci minha esposa lá, foi uma premiação de Deus para mim, dizer assim, ó, não me esqueça que eu não esqueço de você, porque mesmo você estando parado, e as pessoas vendo que você é uma pessoa de Deus, você está evangelizando. Então, se eu der um contra-testemunho também, não estou evangelizando, estou fazendo o contrário. Mas não tem como você fazer diferente quando você sente o amor de Deus no coração. Eu senti esse amor inicial aqui na comunidade. Muitos anos, né? Com esse amor no coração aí. Ficamos por aqui, agradecer a participação do Francisco, muito obrigada por esse testemunho muito grande, por esse carinho que tem pela obra. Esperamos que veja você mais vezes aqui, Francisco. Saudade. Teve um casamento aqui de uma amiga minha, o padre Ivan veio até celebrar, e eu não conhecia, né? Foi recentemente. Aí eu vim, apesar da casa ser nova para mim, mas o sentimento foi o mesmo. Então eu falei que desejava que, mas pelo jeito o coração de Deus está aqui dentro. Então, graças a Deus, fico muito feliz de fazer qualquer coisa por aqui. Inclusive, ela me pediu para eu fazer uma pintura, né? E eu espero que estou arranjando tempo para ver se eu combino com ela direitinho para fazer isso. E vou fazer com muito amor.
Pra cá? Vai descer pra cá. Eita, responsabilidade, né? Mas vai dar certo. Com amor tudo funciona.